O superalimento que cresce entre as pedras. Você já ouviu falar de um alimento que cresce quase sem ajuda, resiste ao sol forte e ainda faz um bem danado para a saúde? Pois ele existe e se chama Ora pro nobis. Esse nome engraçado vem do latim e significa rogai por nós, mas não se preocupe, não é uma planta religiosa, é só um superalimento que muita gente ainda não conhece. Ele cresce entre pedras, muros e até em terrenos secos, como se fosse um sobrevivente da natureza. E o melhor? É barato, fácil de achar e cheio de benefícios. Se você já viu uma planta com espinhos finos e folhas verdes e carnudas, pode ser que tenha esbarrado com ela sem saber. Ela não precisa de muito cuidado, cresce sozinha, não exige adubo caro e aguenta até o calorão do verão. É como aquele vizinho que não reclama de nada e ainda ajuda todo mundo. E o mais legal é que dá para comer quase tudo nela, as folhas, as flores e até os frutos. Vamos entender por que ela é tão especial. O que faz dela um superalimento? Imagine um alimento que tem mais proteína que um bife, mais ferro que o espinafre e mais vitamina C que a laranja. Parece mentira, né? Mas é verdade. A Ora pro nobis é assim, um pacotão de nutrientes em uma plantinha humilde. Vamos ver o que ela tem de bom, comparando com coisas que a gente conhece. Proteína de sobra. Se você come um prato de feijão, já está ajudando o corpo a ficar forte. Mas a Ora pro nobis tem quase o dobro de proteína que o feijão. Para quem não come carne ou quer economizar, ela é uma mão na roda. É como se você tivesse um frango vegetal crescendo no quintal. 2. Ferro para evitar cansaço. Sabe quando você se sente fraco, sem energia, e alguém diz você precisa de ferro? Pois é. A Ora pro nobis tem muito mais ferro que o espinafre, aquele verdinho que o papai comia. Uma xícara de folhas cozidas já ajuda a evitar anemia e aquele sono depois do almoço. 3. Vitamina C para imunidade. Todo mundo sabe que laranja é boa para a gripe, mas a Ora pro nobis tem quase 3 vezes mais vitamina C. Isso significa mais defesa contra resfriados e até ajuda a cicatrizar machucados mais rápido. É como tomar um suco de laranja, mas sem precisar descascar nada. 4. Fibras para o intestino. Quem sofre com prisão de ventre sabe como é ruim. As fibras da Ora pro nobis ajudam o intestino a funcionar direitinho, como um reloginho. É como se ela desse uma varrida por dentro, tirando o que não presta. 5. Cálcio para ossos fortes. Leite é bom para os ossos, mas a Ora pro nobis tem tanto cálcio quanto ele. Para quem não gosta de leite ou tem intolerância, é uma ótima opção. É como ter um copo de leite escondido nas folhas. Além disso, ela tem pouquíssimas calorias. Se você está de dieta ou só quer comer algo leve, pode encher o prato sem culpa. É como comer alface, mas com muito mais benefícios. Como usar no dia a dia? Agora você deve estar pensando, tá, mas como eu como isso? Calma, é mais fácil do que parece. A Ora pro nobis pode ser usada de várias formas, igual a qualquer outra verdura. Vamos ver algumas ideias simples. No feijão ou na sopa, é só lavar as folhas, picar bem fininho e jogar na panela junto com o feijão ou a sopa. Elas ficam macias e quase não mudam o gosto. É como colocar couve, mas com mais nutrientes. Refogada, frita com alho e um pouco de óleo, fica uma delícia. Você pode comer com arroz, ovo ou até misturar na farofa. Fica crocante e dá um sabor diferente. No omelete, picar as folhas e misturar nos ovos antes de fazer o omelete. Fica mais nutritivo e colorido. É como fazer um omelete de espinafre, mas melhor. Crua na salada. Se você gosta de salada verde, pode usar as folhas novas e macias. Elas têm um gostinho suave, parecido com alface. Só não esqueça de lavar bem antes. Farinha. Tem gente que seca as folhas ao sol, tritura e faz uma farinha. Essa farinha pode ser usada em sucos, vitaminas ou até para engrossar molhos. É como ter um pó mágico cheio de saúde. Suco verde. Bater as folhas com água, limão e um pouco de gengibre. Fica um suco refrescante e cheio de energia. É como tomar um remédio, mais gostoso. O importante é não cozinhar demais, senão ela perde alguns nutrientes. Uns 5 minutos no fogo já são suficientes. E se você não achar fresca,
pode comprar desidratado em lojas de produtos naturais. Onde encontrar? Se você mora em cidade grande, pode ser que não veja Ora Pronobis por aí facilmente. Mas em cidades menores, no interior ou em feiras livres, é comum encontrar. Ela cresce em muros, cercas e até em terrenos baldios. É como uma plantinha teimosa que aparece onde menos se espera. Se não achar fresca, dá para comprar sementes pela internet e plantar em casa. Ela não precisa de vaso grande, um cantinho com terra e sol já é suficiente. É como ter uma horta em miniatura. E o melhor, ela cresce rápido. Em poucas semanas, você já tem folhas para colher. Cuidados simples. Apesar de ser um superalimento, a Ora Pronobis tem alguns cuidados básicos. 1. Espinhos. As folhas têm espinhos finos, então é bom usar luvas na hora de colher. Mas depois de lavar e picar, eles somem. 2. Lavar bem. Como ela cresce em lugares abertos, pode ter poeira ou insetos. Lave as folhas em água corrente antes de usar. 3. Moderação. Tudo em excesso faz mal. Comer Ora Pronobis todo dia é ótimo, mas não precisa exagerar. Um punhado por refeição já é suficiente. 4. Quem não deve comer? Pessoas com problemas nos rins ou que tomam remédios para afinar o sangue devem conversar com um médico antes. É só para garantir. Por que ela é tão especial? A Ora Pronobis é como aquele amigo que não pede nada em troca e ainda ajuda todo mundo. Ela cresce sem precisar de muito, resiste ao sol e à seca, e ainda dá um monte de nutrientes. É um alimento perfeito para quem quer economizar, comer saudável e ainda ajudar o planeta. Pense nela como uma planta de emergência. Se um dia faltar comida, ela vai estar lá, firme e forte, pronta para alimentar. E o melhor, é brasileira. Nasceu aqui e se adaptou tão bem que hoje é encontrada em vários estados. Resumo final para não esquecer, a Ora Pronobis é um superalimento que cresce entre pedras e muros. Tem mais proteína que feijão, mais ferro que espinafre e mais vitamina C que laranja. Ajuda no intestino, nos ossos, na imunidade e dá energia. Pode ser usado em feijão, sopa, omelete, salada, suco e até farinha. É fácil de achar em feiras ou plantar em casa. Tem espinhos, então lave bem antes de usar. É barata, nutritiva e sustentável. Se você ainda não experimentou, vale a pena dar uma chance. É como descobrir um tesouro escondido no quintal. E o melhor, seu corpo vai agradecer. Agora, imagine que você está em um dia corrido, sem tempo para cozinhar, e precisa de algo rápido, saudável e que não pese no bolso. A Ora Pronobis pode ser a solução. Por exemplo, em vez de comprar um suplemento caro de proteína, você pode bater um punhado das folhas no liquidificador com água e limão. Fica um suco verde refrescante, que mata a fome na hora e ainda hidrata. Ou então, se estiver fazendo um arroz, é só picar algumas folhas e misturar na panela. O sabor é suave, quase neutro, mas o prato fica muito mais nutritivo. Outra vantagem é que ela não precisa de cuidados especiais para crescer. Se você tem um cantinho de terra, um vaso grande ou até uma parede de tijolos expostos, pode plantar. Basta pegar um galinho, enfiar na terra ou entre as pedras e regar de vez em quando. Em pouco tempo, ela brota e se espalha sozinha, como se estivesse dizendo: não se preocupe, eu cuido de mim. É uma planta resistente, que aguenta sol forte, chuva e até um pouco de seca. Ou seja, mesmo quem não tem mão boa para jardinagem consegue cultivá-la. E não pense que ela é só para quem mora no campo. Nas cidades, muitas pessoas já descobriram esse superalimento e estão usando em receitas criativas. Tem quem faça pão de Ora Pronobis, bolinho frito ou até brigadeiro, sim, com as folhas trituradas. Em Minas Gerais, por exemplo, é comum encontrar pratos como frango com Ora Pronobis, que é uma delícia e cai muito bem no almoço de domingo. Até restaurantes mais modernos estão colocando a planta no cardápio, porque ela combina com tudo: carnes, peixes, massas e até sobremesas. Se você ainda está em dúvida, pense assim: a Ora Pronobis é como aquele amigo que sempre te ajuda sem pedir nada em troca. Ela está ali, crescendo sem frescura, cheia de nutrientes e pronta para melhorar sua saúde. E o mais legal é que, ao usá-la, você também está ajudando o planeta. Afinal,
Ela não precisa de agrotóxicos, cresce em lugares que outras plantas não aguentam e ainda ajuda a deixar o solo mais forte. Então, da próxima vez que passar por um muro velho ou um terreno abandonado e ver aquelas folhinhas verdes entre as pedras, lembre-se, ali tem um superalimento esperando para fazer parte da sua vida. Experimente, teste receitas, invente suas próprias combinações. Seu corpo vai sentir a diferença, seu bolso vai agradecer e você ainda vai descobrir que comer bem pode ser muito mais simples e saboroso do que parece. E não pense que a Ora Pronobis é só para quem gosta de aventuras culinárias. Ela é versátil como aquele ingrediente coringa que salva qualquer refeição. Se você nunca cozinhou com ela, pode começar aos poucos. Que tal um refogado simples? Lave bem as folhas, pique fininho e refogue com alho, cebola e um fio de azeite, como se fosse couve ou espinafre. Fica uma delícia misturada com arroz, em omeletes ou até dentro de um sanduíche. Se você gosta de um prato mais elaborado, experimente fazer uma torta ou um soufflé. As folhas dão liga e deixam tudo mais nutritivo. Outra ideia é bater no liquidificador com frutas para um suco verde, misture com abacaxi, limão e um pouco de gengibre, e você terá uma bebida refrescante e cheia de energia. Até as crianças podem gostar, se você disfarçar o sabor com outras frutas doces. E não para por aí. A Ora Pronobis também pode ser desidratada e transformada em pó, que você guarda no armário e usa para enriquecer sopas, molhos ou até massas de pão e bolo. É como ter um superpoder na cozinha, basta uma colherzinha para dar um up nos nutrientes de qualquer prato. O melhor de tudo é que ela não tem frescura. Não precisa de cuidados especiais, nem de adubos caros. Basta um pedacinho de terra, um pouco de sol e ela cresce feliz, como se estivesse dizendo: eu cuido de você, você cuida de mim. E é assim mesmo. Ao incluir a Ora Pronobis na sua alimentação, você está fazendo um favor para o seu corpo, para o seu bolso e para o meio ambiente. Então, que tal dar uma chance para essa plantinha humilde? Comece hoje mesmo. Plante um pé no quintal, no vaso da varanda ou até em um cantinho da cozinha. Se não tiver espaço, procure em feiras orgânicas ou peça para alguém que já cultiva. O importante é experimentar e descobrir como algo tão simples pode fazer tanta diferença. Afinal, comer bem não precisa ser complicado, às vezes, a solução está bem ali, crescendo entre as pedras. E sabe o que é mais legal? A Ora Pronobis não é só fácil de cultivar, ela também é super versátil na cozinha. Você pode usar as folhas frescas em saladas, refogar como se fosse espinafre, colocar no feijão, na sopa ou até fazer um suco verde. Elas têm um gosto suave, meio neutro, então combinam com quase tudo. Se você gosta de omelete, experimente picar umas folhinhas e misturar nos ovos, fica uma delícia e ainda mais nutritivo. Outra dica é desidratar as folhas para usar depois. Basta lavá-las, secá-las bem e colocá-las em um lugar arejado, longe do sol forte. Depois de secas, você pode triturá-las e guardar em um pote para polvilhar na comida, como se fosse uma farofa saudável. Dá para colocar no arroz, na massa, no pão caseiro ou até no iogurte. É um jeito prático de ter os benefícios da planta sempre à mão, mesmo quando ela não está na época de colher. E não para por aí. A Ora Pronobis também é amiga dos bichinhos. Se você tem galinhas, coelhos ou até um cachorro, pode oferecer as folhas para eles. Os animais adoram e ficam mais fortes e saudáveis. É como se a natureza tivesse pensado em tudo, uma planta que alimenta a gente, bicho e ainda enfeita o jardim. Mas o melhor de tudo é que ela não exige nada em troca. Enquanto outras plantas precisam de rega diária, adubo todo mês e proteção contra pragas, a Ora Pronobis só pede um pouco de espaço e sol. Ela cresce até em terrenos pedregosos, onde quase nada mais consegue viver. É como se fosse um presente da terra, mostrando que as coisas mais valiosas nem sempre são as mais difíceis de conseguir. Então, se você ainda não experimentou, comece aos poucos. Pegue uma folha, lave bem e coloque na sua próxima refeição. Veja como seu corpo reage, como o sabor combina com o que você já gosta de comer. Depois, vá aumentando a quantidade. Quem sabe, em pouco tempo, você não se torna um fã dessa plantinha e começa a espalhar mudas para os amigos.
Afinal, compartilhar saúde é uma das coisas mais bonitas que a gente pode fazer. E lembre-se, a Ora Pronobis não é só um superalimento, é um exemplo de como a simplicidade pode ser poderosa. Ela não precisa de embalagens bonitas, propagandas na TV ou rótulos cheios de promessas. Ela só precisa de um cantinho para crescer e de alguém disposto a dar uma chance. Que tal ser essa pessoa? E não pense que a Ora Pronobis é a única planta comum que esconde poderes incríveis. A natureza está cheia de exemplos assim, só esperando para serem descobertos. Olha só o caso da Bertária, aquela trepadeira que muita gente acha que é só mato. Ela cresce fácil em cercas e muros, não precisa de cuidados especiais, e é uma bomba de ferro e vitamina C. Ou então a serralha, que aparece nos quintais e calçadas e tem um gosto levemente amargo, mas é ótima para saladas e sucos. Até o dente de leão, que muita gente arranca do jardim como se fosse praga, é rico em nutrientes e pode ser usado em chás e refogados. O legal é que essas plantas não exigem nada de especial para crescer. Elas não precisam de adubo caro, regas diárias ou proteção contra o vento. Basta um pedacinho de terra, um pouco de sol e pronto, lá estão elas, firmes e fortes, oferecendo o que tem de melhor. É como se a natureza dissesse: olha, eu já deixei tudo pronto para você. Agora é só pegar. E não é só na alimentação que elas ajudam. Muitas dessas plantinhas também têm usos medicinais, passados de geração em geração. A Ora Pronobis, por exemplo, é conhecida por ajudar na cicatrização e fortalecer o sistema imunológico. A bertalha é usada para aliviar problemas de pele, e a serralha ajuda na digestão. Claro, não é para sair se automedicando por aí, mas é bom saber que, além de nutrir, elas podem trazer outros benefícios. O mais interessante é que, ao contrário dos alimentos industrializados, essas plantas não têm contraindicações. Você não vai encontrar um rótulo dizendo consulte um médico antes de consumir na folha da Ora Pronobis. Elas são puras, naturais, e o corpo reconhece isso. É como se fossem um presente da terra, sem truques ou pegadinhas. Se você mora em cidade grande e acha que não tem espaço para cultivar nada, não se preocupe. Muitas dessas plantas crescem até em vasos ou jardineiras. Dá para ter um cantinho verde na varanda ou na janela da cozinha. E se não quiser plantar, pode procurar em feiras livres ou mercados que vendem produtos orgânicos. Às vezes, elas estão lá, quietinhas, esperando alguém dar atenção. O importante é começar. Experimente uma folha hoje, outra amanhã, e vá descobrindo como elas podem fazer parte da sua vida. Pode ser que você se surpreenda com o sabor, com a energia que elas dão ou simplesmente com a satisfação de comer algo que cresceu sem venenos ou processos complicados. E se gostar, compartilhe. Mostre para um amigo, leve um maço para a família, ensine alguém a plantar. Porque saúde, quando é simples assim, fica ainda mais gostosa de dividir. E não pense que essas plantas são só para saladas ou sucos. Elas são versáteis e podem entrar em várias receitas do dia a dia. Por exemplo, dá para refogar um punhado de folhas com alho e azeite, como se faz com espinafre, e servir com arroz e feijão. Ou então picar bem fininho e misturar na massa de um pão caseiro, dando um toque diferente e nutritivo. Até mesmo em omeletes ou tortas elas caem bem, deixando tudo mais colorido e saboroso. Outra ideia é usar as folhas em vitaminas ou smoothies. Basta bater com uma fruta que você gosta, como banana ou manga, um pouco de água ou leite, e pronto, um drink cheio de vitaminas para começar o dia com energia. Se preferir algo mais leve, experimente colocar algumas folhas em água gelada com limão e hortelã. Fica uma bebida refrescante, perfeita para os dias quentes. E não precisa se preocupar em gastar muito. Como essas plantas crescem fácil, muitas vezes você encontra mudas ou sementes por preços baixos, ou até ganha de alguém que já cultiva. Até mesmo aquelas que nascem espontaneamente em terrenos baldios ou frestas de calçadas podem ser colhidas com cuidado, desde que não estejam perto de poluição ou agrotóxicos. É só lavar bem antes de usar. O legal é que, além de fazer bem para o corpo, cultivar ou consumir esses superalimentos pode ser um jeito de se reconectar com a natureza. Ver uma plantinha crescer, mesmo que seja em um vasinho na janela, traz uma sensação de realização.
E quando você colhe e prepara algo com as próprias mãos, a comida ganha um gosto especial, como se tivesse um pouco mais de amor. Então, que tal dar uma chance? Pode ser que no começo você estranhe o sabor ou a textura, mas é assim mesmo com tudo que é novo. O segredo é ir experimentando aos poucos, sem pressão. Uma folhinha aqui, um galinho ali, até encontrar o jeito que mais combina com você. E se não gostar de uma, tente outra. Tem várias opções, cada uma com seu sabor e benefício. No fim das contas, o que importa é que essas plantinhas simples, que crescem até entre as pedras, podem ser grandes aliadas na nossa rotina. Elas nos lembram que nem sempre precisamos de coisas complicadas ou caras para cuidar da saúde. Às vezes, a solução está bem ali, ao alcance das mãos, esperando só um pouco de atenção e curiosidade para mostrar todo o seu valor.